Primeiro, eu já quero começar esse vídeo falando que eu não fui estudiosa a vida toda e nem uma pessoa que tem facilidade com os estudos. No entanto, eu tive comportamentos que me trouxe bons resultados. E é sobre esses comportamentos que eu quero falar aqui com vocês hoje. Tanto que no final desse vídeo eu vou estar deixando 8 dicas que são valiosas para mim, que pode ser que sejam valiosas para você também. Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Este aqui é o meu canal e meu nome é Maria Fernanda. As coisas mudaram da água pro vinho quando eu fui pro ensino médio. E assim, por dois motivos. Lá eu me aproximei de pessoas que tinham um propósito, que tinham um objetivo. E o segundo, foi uma transição muito importante na minha vida, porque eu me deparei com um ensino mais rígido, com muitas matérias, de certa forma, me sugava um pouco, assim, em questão de energia mesmo. Eu estudava em outra cidade, eu precisava me deslocar todos os dias, era cansativo, ou seja, eu precisava ser uma pessoa muito comprometida mesmo. Ou seja, estudar, eu precisava estudar. E assim, eu já me adianto que me inspirar em pessoas que já tinham começado fez toda a diferença na minha vida. E era uma galera mais velha. Lá a gente tinha a oportunidade de estar em salinhas de estudos e eu observava aquela galera, sabe? Assim, eles faziam redações, eles faziam questões do Enem, eles estudavam em grupo mesmo. E eu ficava admirada, eu ficava, cara, por que não começar, sabe? Por que não ser como eles? E foi muito massa ter tido esse insight logo no primeiro ano do ensino médio, porque eu nem imaginava que eu ia enfrentar tantas coisas, assim. Eles estavam já no terceiro ano, né, do ensino médio, mas como a gente estava no mesmo transporte, né, que todo mundo não morava ali naquela cidade, de certa forma eu me tornei amiga dessa galera. Como eu estava começando, de fato, não era prazeroso. Assim, eu não conseguia desenrolar as questões, porque eu comecei, né? Eu comecei também a fazer as coisas, então eu não conseguia desenrolar as questões, eu não era boa em redação, eu não tinha ideia de que precisava ter toda uma organização certinha, bonitinha, para que aquilo saísse conforme o que eles pediam, o que eles esperavam, né? No caso, a banca, enfim. E também eu era péssima em interpretação. Gente, eu cheguei ali extremamente defasada. Então, assim, eu precisava correr muito contra o tempo, porque eu não tinha base, eu fui muito despreparada. É, assim, não foi legal. Assim, se me perguntarem qual foi o momento, assim, mais difícil, se é a faculdade, se é o ensino médio, eu apanhei mais no ensino médio. Eu não era uma pessoa de pegar recuperação, eu não era, mas eu me dedicava muito mais do que até mesmo outras pessoas para tirar a mesma nota. Eu era essa pessoa, entendeu? E ainda bem que eu era uma pessoa dedicada. Ainda bem, eu acho que esse é o meu maior diferencial. Eu, de fato, não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa dedicada. E as dicas que eu quero trazer para vocês, eu até anotei aqui, não foi somente, não são dicas que eu tô trazendo aqui que eu percebi, que eu apliquei no ensino médio. Não. Depois eu fiquei um tempo em casa me preparando para o vestibular e, e foi esse momento, junto com o ensino médio, digamos assim, eu peguei tudo aquilo que foi bom, que foi positivo, que eu sei que me ajudou a prosperar, porque eu errei muito, tá? Muito mesmo. Em vários momentos, assim, que eu tentei estudar, que eu, enfim, tava ali me preparando para a prova do Enem, para alguns vestibulares, eu errei bastante. Eu posso até trazer um vídeo aqui falando sobre os meus principais erros, mas hoje eu vou falar sobre o que deu certo e o que pode dar certo para você também. Primeiro, comece com o que você tem. Isso para mim assim foi muito importante, porque imagina você entender logo de início o que dá certo para você, o que não dá certo. Se eu não tivesse me sujeitado, eu não saberia quais seriam os meus principais erros, os meus principais acertos.
Então, comece com o que você tem. Eu, assim, quando eu decidi começar a estudar pro Enem, eu não fiz aquela compra de várias coisas bonitinhas, não, gente. Eu estudava muito por questões e, assim, é um método muito bom, mas eu não estava preparada. Então, naquela época, não foi tão positivo para mim. Então, assim, na realidade, eu ganhei algumas apostilas, né? Eu não tive custo para começar e eu fazia questões. Naquela época, era o que eu fazia. E me dedicava de outras formas como eu podia, né? Mas, assim, comece com o que você tem. O próximo, esteja com pessoas que tenham um propósito. Isso, para mim, assim, de longe, é uma das coisas mais valiosas. Estar com pessoas, estar rodeada de pessoas que estavam o tempo todo me incentivando, falando que aquilo ali ia fazer diferença na minha vida, com pessoas que me apoiavam quando eu não ia muito bem em alguma matéria que eu tinha me esforçado muito. Ver pessoas fazendo aquilo, alcançando, batendo as suas metas, aquilo ali era muito fundamental. E eu sabia, né, talvez naquela época não, mas hoje eu entendo que eles fizeram parte de um momento assim muito marcante, que foi essa transição de uma Maria Fernanda que estava completamente perdida para uma Maria Fernanda que já sabia mais ou menos o que queria, justamente por ter pessoas próximas que tinham um propósito, tinham um objetivo de vida. O terceiro, defina o seu caminho e tenha constância na sua decisão. O que funciona para mim, pode ser que não funcione para você. E eu vou seguir um caminho, ele vai seguir outro caminho, e muitas vezes a gente vai chegar onde a gente deseja. Ou seja, não se apegue ao caminho do seu colega. Faça o que funciona para você, entendeu? Então, ele faz 100 questões por dia. Você não precisa fazer isso, sabe? Ele faz 2 redações por semana. Eu tô falando isso, gente, que foi a minha realidade na época. Então, assim, não adianta você seguir o caminho do seu colega, sendo que às vezes vocês têm conhecimento diferente, vocês estão em tempos diferentes. Por exemplo, eu estava no meu primeiro ano, eles estavam no terceiro. Eram pessoas que de fato estavam mais preparadas. Então, isso é muito importante, assim, muito, muito mesmo. Defina o seu método de estudos e o que funciona para você. Eu acho que isso faz parte do que eu falei agora, né? Que é você definir o seu caminho. Então, o seu método de estudos. Então, escreva mesmo no papel, seja uma pessoa que coloca as coisas no papel e vocês vão ver que fazem muita diferença do que só ter em mente. Né? Então, você se sente na obrigação de querer fazer aquilo justamente porque você escreveu, porque você se dedicou ali, de como que vai ser o seu método, se você vai fazer sei lá o que na segunda, sei lá o que no sábado. Então, enfim. Busque aprender com pessoas que tiveram resultados. E isso eu falo muito de, por exemplo, na minha sala, tinham pessoas que iam melhores nas provas e eu ia lá e perguntava como que ela fez, né? Qual foi o jeito que ela estudou. E assim, só pra ver o que ela estava fazendo de diferente do que eu estava fazendo, sabe? Porque pode ser que algumas coisas ali eu pudesse falar, poxa, legal, eu consigo fazer isso dentro do caminho que eu me propus a seguir, né? Então, eu vou tentar ver se isso funciona para mim também. Então, nesse sentido que eu quero trazer isso aqui para vocês. E assim, sobre essa parte, né, de busca aprender com pessoas que tiveram resultados, pode ser que você fale, Maria, mas eu tô num ambiente que a galera não tá nem aí com nada. E assim, o ambiente ele tem um peso, mas não seja vítima do ambiente, seja o arquiteto, tá? Então isso é para se pensar mesmo. E defina metas curtas, não adianta querer começar falando que vai fazer, sei lá, eu vou na academia e vou começar pegando 120 de peso no leg. Ô meu pai, vai ser muito difícil, vocês vão se frustrar. No outro dia vocês não vão estar conseguindo nem levantar da cama direito, se é que vocês vão conseguir pegar esse peso. Então, assim, defina metas curtas para vocês. Comece com o que você tem e comece com metas que vocês sabem que vocês vão dar conta de fazer. Isso, assim, foi uma coisa que eu fiz na época, né? E eu acho que funcionou para mim, né? Eu lembro que todos os dias eu fazia 10 questões do Enem.
E eram poucas, sim, eram poucas, mas tinha dias que eu não conseguia nem fazer 10, gente. Então, assim, sabe, as metas curtas, elas são importantes para você ter aquela sensação de que deu certo. Você fez o que tinha que ser feito no dia. Se abasteça com coisas que vão te motivar. Eu já me adianto que, assim, na vida, nem sempre a gente vai estar motivado. Então, nós temos que ser pessoas disciplinadas. Mas eu, particularmente, eu adoro me motivar, eu adoro me abastecer. Eu não consigo estudar sem ter uma xícara de café. Aquilo ali é a minha motivação. Então, vejo que é algo que te motiva a ir pra academia antes de assistir um vídeo com a música, assim, uma vibe mais, sabe? Então, são coisas muito pequenas que talvez nem faça sentido para algumas pessoas que estão ouvindo aqui. Mas eu sei que funciona. Eu sei que tem coisas que são muito, assim, subjetivas e que dá pra você fazer que vão te motivar, entendeu? É tanto que a motivação, eu acho que ela tá muito ligada com essa ideia de metas curtas, porque você consegue alcançar aquela meta e você se sente motivado, porque você fez aquilo. E estabeleça urgência. O que eu fiz na minha época que me ajudou muito? Eu me inscrevi em vestibulares, então eu sabia que daqui 2 meses eu tinha uma prova. Eu tinha um compromisso comigo mesma. Aquilo ali foi importante para mim, porque eu conseguia, assim, parar e estudar justamente porque, além de todas as coisas que eu falei anteriormente, eu sabia que daqui 2 meses eu ia ter uma prova. Eu não queria me frustrar tanto, eu não queria ver uma nota tão ruim, sabe? Então eu fazia o mínimo, esperando também o mínimo, sabe? Porque, na verdade, eu esperava não o mínimo, mas naquela época, como eu não estava muito preparada, um ensino fundamental muito defasado, não tinha muito tempo para estudar para os vestibulares, então eu esperava pelo menos falar, poxa, tá, para o que eu tinha, para o que eu fiz, para o que eu absorvi durante a minha vida em anos anteriores, está tudo bem, né? As coisas vão melhorar. Então, ter esse pensamento positivo também. E é isso. É isso, eu nem me dei conta que tinha acabado aqui. E assim, para finalizar, gente, ninguém é obrigado a continuar sendo a pessoa que sempre foi, sabe? Mas você começou muito nova e isso foi muito bom. Não existe isso. Você pode... o tempo, ele é muito importante. E eu acho que sempre você pode começar, independentemente da idade que você tem, sabe? Comece. Assim, queira ser uma pessoa melhor hoje, queira ser uma pessoa mais estudiosa, queira ser uma mãe mais presente, entendeu? Por mais que já se passou alguns anos e você pense, eu poderia ter começado bem antes, mas comece agora, porque vocês vão colher os frutos disso. E é isso, gente, assim, se esse vídeo ele fez sentido pra você, mande para as pessoas que você se lembrou, que você tem apreço. E obrigada por quem ficou aqui até o final. Tchau, tchau.